Pois bem, após o período junino, então, a gente tem a independência do Brasil. Com a independência do Brasil, começa, então, um regime monárquico. O regime monárquico brasileiro foi dividido em 3 fases. A primeira fase foi delimitada entre 1822 e 1831 e foi chamada de Primeiro Reinado. Com a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, então começa o regime monárquico com Dom Pedro I como imperador. Dom Pedro I, filho de Dom João VI, então rei de Portugal. A transição para a monarquia no Brasil foi uma transição bastante conservadora, com manutenção dos latifúndios da economia agrária exportadora com destaque à monocultura. Ainda se vê os efeitos da crise açucareira desde o século XVII e do esgotamento da mineração de minas. O regime escravista se mantém. Existem então nesse momento 2 principais grupos políticos, portugueses e o imperador, e o Partido do Brasil formado por latifundiários e escravistas brasileiros. Nesse início, na formação da nação, foi-se então a criação de uma Constituição. Para isso foi formada a Assembleia Constituinte de 1823, que contou exclusivamente com participação de brasileiros. Ela defendia a limitação dos poderes do imperador, a formação de uma monarquia constitucionalista, a formação de uma Câmara e de um Senado que seria composta apenas por brasileiros, e as Forças Armadas ficariam sob a tutela do Senado. Entretanto, a formação dessa Constituição, que ficou conhecida como Constituição da Mandioca, não contou com a participação dos portugueses e não foi bem vista pelo imperador. Então, esse grupo contratou um grupo para evitar que essa Constituição chegasse a vigorar. Com a contratação de bandas armadas e a dissolução desse constituinte, foi dissolvida a Assembleia e o imperador impôs uma Constituição com normas próprias. Esse episódio envolvendo os grupos armados ficou conhecido como Noite da Agonia e aconteceu em 12 de novembro de 1823. A Constituição imposta pelo imperador ficou conhecida como Constituição Outorgada de 1824. Ela é a primeira Constituição que chegou de fato a entrar em vigor. Nessa Constituição, que foi definida pelo imperador e pelo Conselho de Estado, que era composto basicamente por portugueses, a gente vê uma formação de um Estado que privilegia o status de determinado grupo. A gente vê que há tripartição dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, entretanto existe a presença de um quarto poder, conhecido como poder moderador, e que seria superior aos outros poderes. O imperador como imagem máxima. Havia submissão da Igreja do Estado, mesmo para aprovação de normas do papais que viessem de Roma, seria necessária a aprovação do imperador. Isso ficou conhecido como plebiscito. É importante definir que para a Constituição, para a definição de quem participaria dos poderes executivo e legislativo, aconteceria então votações. Mas como seriam essas votações? Seriam votações, um voto censitário, ou seja, dependeria da renda das pessoas. A gente sabe que existiam diferentes níveis de votação. Em cada um dos turnos de votação seria necessário comprovar diferentes quantidades de renda. Quanto mais avançado o turno, maior a quantidade de renda que precisaria ser comprovada. A gente tem que pensar que nesse momento analfabetos podem participar, a única pré-requisito necessário é a comprovação da renda. Muitas das vezes, um latifundiário, para garantir, aumentar a sua influência política, ele podia comprovar a sua renda e de outras pessoas, para que dessa forma ele conseguisse influenciar a votação. Isso faz com que grupos que detêm grande poder econômico nesse momento também ganhem uma grande influência política. Bom, a imposição dessa Constituição, da Constituição outorgada, foi uma coisa muito mal vista, e isso foi um primeiro ponto que se somou, né, danificando a imagem do imperador. Nesse momento, em 1824, surge a Confederação do Equador. Bom, ela foi um movimento de união de vários latifundiários da região norte e nordeste que foram mobilizados para
visando o separatismo. Como imagem de representante, como um dos líderes desse movimento, a gente tem o Frei Caneca. A movimentação, essa composição, defendia a República Federalista, onde os Estados Constituintes teriam autonomia para a gestão e definição de regras próprias. Bom, o governo, então, se viu numa posição de tentar enfrentar esse movimento de resistência. Inicialmente, a gente tem a imagem de Brigadeiro Francisco Lima e Silva, que foi o líder das forças de apoio ao governo e começou a organizar a defesa do imperador. Entretanto, não foi o suficiente. O governo brasileiro contratou, então, tropas inglesas para fortalecer. A imagem do almirante Cochrane. O movimento, então, da Confederação do Equador foi um movimento que foi reprimido e Frei Caneca, um dos seus líderes, foi fuzilado. Entretanto, isso foi uma coisa que também causou um grande dano à imagem do imperador, somando a imagem de autoritarismo desse governo. A gente tem que pensar que na região norte-nordeste, Frei Caneca era uma pessoa muito popular, ele tinha uma grande representatividade, bem visto. Então isso foi uma coisa também que acrescentou muito dano à imagem do imperador. A gente vê, então, ao longo dessa primeira fase, um contínuo enfraquecimento da imagem do imperador, Dom Pedro. Durante essa primeira fase da monarquia brasileira, a gente vê também a presença na região sul de movimentos de resistência que buscavam a emancipação da região da Cisplatina. Isso definiu uma guerra de 1825 a 1828. Apesar do momento de instabilidade econômica levado pela crise da exploração de cana e da mineração, o imperador mobiliza tropas na tentativa de defender-se desse movimento separatista na região sul, levando ao endividamento da coroa. Entretanto, ele perde essa guerra. Então, ele tem um prejuízo econômico, aumenta a crise e, ao mesmo tempo, o desgaste da imagem da majestade devido à perda da guerra e o envolvimento nesse conflito. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor. A região da Cisplatina, ela fica próxima à região da bacia do Rio Prata. Bom, aquela foi uma região estratégica para o escoamento da produção da Espanha. Entretanto, ali a gente tinha a definição da colônia do Sacramento que pertencia a Portugal. Então, em 1750 foi definido um tratado, o Tratado de Madrid, entre Espanha e Portugal. Dessa forma, aquela região ficaria para a Espanha e permitiria o escoamento da produção de ouro das colônias espanholas. Em contrapartida, estaria no lado do Tratado de Tordesilhas, o que facilitaria e permitiria a definição do território brasileiro, no caso, na época, a da colônia portuguesa, da forma como a gente pode ver no mapa. Bom, no período joanino, Dom João VI reanexa essa região. Entretanto, é importante a gente perceber que aquela foi uma região que ficou muito tempo sob o domínio da Espanha. Não havia uma identidade cultural com Portugal. Isso foi um dos motivos da constante presença de movimentos de resistência na região, que foram potencializados após a independência. Bom, então, 1825 a 1828, a gente tem a Guerra da Cisplatina, como consequência a gente tem a independência do Uruguai e mais um elemento para o enfraquecimento da imagem de Dom Pedro I. Bom, a gente viu que aquela guerra estava acontecendo até 1828. Em 1826, começa um processo de sucessão do trono de Portugal. O que acontece? Dom João VI morre. E o próximo da linhagem de sucessão seria Dom Pedro I. Entretanto, Dom Pedro I era o então imperador do Brasil. Então, Dom Pedro, ele fala que desiste de assumir a coroa de Portugal, deixando para sua filha Maria da Glória. Maria da Glória, então, teria 7 anos e com essa idade não poderia assumir a monarquia. Então, havia sido feito um acordo de forma que o seu irmão, Dom Miguel, assumiria como imperador interino. Ele ficaria durante um tempo
até que Maria Glória assumisse a maioridade e pudesse assumir a coroa. Entretanto, Dom Miguel aplica um golpe de Estado e fala que não vai sair de lá, que ele vai ser o então imperador. Dom Pedro se vê numa situação, pois na tentativa de defender a coroa para sua filha, ele mobiliza tropas para defesa de Portugal. Entretanto, isso vai ser um episódio que vai ficar que vai pegar muito mal para Dom Pedro, porque o povo do Brasil na época, os latifundiários, vão ver aquilo como uma ameaça de recolonização. Bom, o nosso imperador está com interesse na coroa de Portugal, eles veem isso como um risco de haver a redefinição de um único império e do risco de submissão do Brasil a Portugal. Em um momento em que se conseguiu libertação para a realização de certos acordos comerciais, a volta para uma submissão a Portugal enquanto como uma colônia traria prejuízo para esses grupos, que obviamente não viram isso como uma boa coisa. Bom, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro então vai a Portugal para enfrentar esse golpe. E lá ele acaba se tornando Dom Pedro IV. Mas um pouquinho antes disso, o que acontece aqui no Brasil que é considerado como um fato marcante para que essa decisão seja tomada. Em novembro de 1830, morre o jornalista Líbero Badaró. Ele era um inimigo político de Dom Pedro, ele era responsável pelo Manchete, que fazia constantes publicações a respeito da vida da monarquia. A morte dele foi identificada que envolvia alguns portugueses. Essa morte recaiu sobre Dom Pedro I. Isso foi um grande golpe para a imagem, mais um grande golpe para a imagem do imperador, que já estava enfraquecida. A tentativa de tentar melhorar a sua imagem, então, tenta fazer visitas às províncias, São Paulo, Minas. Entretanto, nesses lugares ele é recebido com bastante hostilidade. Quando então o imperador Dom Pedro I volta ao Rio de Janeiro, ele é recebido por alguns portugueses com uma festa de recepção. Entretanto, nessa recepção acontece a participação também de brasileiros e recebe o imperador à base de garrafadas, em 13 de março de 1831. Episódio conhecido como Noite das Garrafadas. Isso é um fato marcante, como um grande protesto de oposição ao imperador. A gente viu que ao longo de toda essa fase do período imperial, há um contínuo enfraquecimento da imagem do imperador. E isso é considerado um estopim para a abdicação em 7 de abril de 1831 em favor do seu filho, Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, brasileiro, então com apenas 5 anos. Bom, como Dom Pedro II ele não tinha idade para assumir o governo, a gente começa então um governo de tutoria. Outras pessoas assumem o governo até que Dom Pedro II atinja a maioridade. E assim começa a segunda fase do Império Brasileiro, conhecido como período regencial.